1 Pedro capítulo 2. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Versículo 9. Antes do início de qualquer construção, é realizada uma fase de limpeza. O solo precisa ser preparado e estar livre de toda contaminação. Só então estará pronto para receber o alicerce, que irá sustentar toda a edificação. Assim somos nós. Quando nos despojamos de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, preparamos o solo do nosso coração para ser edificado em Cristo Jesus, como casa espiritual, a fim de sermos sacerdócio santo. Foi quando os discípulos resolveram suas divergências e uniram-se em oração, que tornaram-se aptos para receber o poder do Espírito Santo e serem testemunhas de Jesus. Onde há contendas e invejas, difamações e ruins suspeitas, não há crescimento para a salvação, nem tampouco o poder do Espírito. Fomos chamados como povo de Deus para proclamarmos as virtudes de Cristo. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. O mundo precisa de servos e servas de Deus como Daniel, que, quando observado pelos inimigos, não pôde ser acusado, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Daniel 6,4. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Pois todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. 1 João 3,9. Eis o resumo da ópera. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. A vida de Jesus foi a perfeita sinfonia, e não houve sequer uma nota dissonante, pois ele não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Em sua incomparável obra pelo resgate da raça caída, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Fomos chamados para seguirmos os seus passos, e como ele, suportar a injustiça, retribuindo sempre o mal com o bem. O apóstolo Paulo também escreveu aos Romanos: Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12:21. Pelas chagas de Cristo fomos sarados. Pela morte mais injusta sobre a face da terra, nos foi garantida a justiça eterna que nos habilita para o céu. Tendo em mente que foram os nossos pecados que pregaram o corpo de Jesus sobre o madeiro, vivamos como servos de Deus, praticando o bem, ainda que retribuídos com o mal. Que com o coração alicerçado em Cristo Jesus, nossas palavras e atitudes sejam luz para a glória do Pai. Bom dia, povo de propriedade exclusiva de Deus. Rosana Garcia Barros.